caminhando aqui com a segunda etapa do 4º Congresso Internacional da ANAJURE sobre liberdades civis fundamentais. Nós já tivemos a abertura oficial hoje pela manhã, onde já tivemos palestra, debate, e estamos aqui, portanto, dando continuidade. E eu queria convidar para poder tomar assento à mesa o expositor, o palestrante dessa noite, Dr. Ingo Sarletti, que tome assento aqui à mesa, por favor. Convido também a Dr. José do Carmo Veiga de Oliveira, que será o segundo palestrante dessa noite. E convido também Dr. Uziel Santana, que é presidente da ANAJURE, e que, no devido momento, ele fará a apresentação dos dois palestrantes e também irá moderar o debate de hoje à noite. Que todos sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe esse encontro, essas palestras, e que possamos aprender muito hoje à noite. Que Deus abençoe a todos. Estamos retomando, então, a segunda parte desse dia, aqui em São Paulo, do nosso 4º Congresso Internacional sobre Liberdades Civis Fundamentais, da ANAJURE, em parceria com a Universidade Mackenzie. Nós começamos essa jornada ontem, lá no auditório do Superior Tribunal de Justiça, quando tivemos a oportunidade de discutir temas de relevância com autores de nomeada, e também no dia de hoje, pela manhã, principalmente com o professor Jorge Bacelar, de Portugal. E agora à noite nós temos a imensa alegria e satisfação de receber aqui para as conferências finais o professor Dr. Ingo Sarletti, um dos maiores constitucionalistas do país, que tem, ao longo dos últimos anos, publicado matérias de referência, inclusive na defesa das liberdades civis fundamentais do nosso país. Também, logo em seguida, vamos ter a oportunidade de ouvir o desembargador José do Carmo Veiga, trazendo também uma temática importante sobre o direito humano fundamental de liberdade religiosa. Eu destacava hoje pela manhã que esse ano nós completamos 500 anos da Reforma. É um ano importante para rememorarmos um dos movimentos que deram à luz a concepção de Estado Democrático de Direito e a teoria dos direitos humanos fundamentais. E é uma grata satisfação saber também da formação luterana do professor Ingo, e certamente ele vai fazer referência a isso nessa noite. Então, sem maiores delongas, porque o professor Ingo, ele gentilmente cedeu esse espaço na sua agenda no dia de hoje, ele chegou agora de viagem e tem que voltar logo para Guarulhos, para outra conferência amanhã. Então, nós vamos ter aqui a oportunidade de escutá-lo por cerca de 40 minutos e depois mais 10 minutos de pergunta, e ele, depois disso, tem que sair para voltar para o aeroporto, e aí vamos continuar a nossa noite com o professor José do Carmo Veiga. Professor Ingo, seja muito bem-vindo ao nosso 4º Congresso, e, por favor, o senhor tem a palavra nesse momento. A preocupação, que não é só minha, evidentemente, né, é uma preocupação, que eu digo assim, preliminar, e até um pressuposto, me parece, hoje, de qualquer fala sobre liberdade religiosa, é o nosso contexto. O nosso contexto é um contexto que, curiosamente, tem se tornado um contexto, e paradoxalmente também, curioso e paradoxalmente, mais intolerante. Nós estamos vivenciando um período de crescente intolerância, algo que era muito mais peculiar de outros estados, de outros países, onde realmente fundamentalismos, embates, digamos assim, entre grupos religiosos diversos, às vezes dominantes contra minorias religiosas, vinha sendo mais
acentuado, até mesmo característico de determinadas sociedades durante muito tempo, e ainda tem sido, obviamente, como nós sabemos, né, com fundamentalismo hoje, né? Mas, no Brasil, os embates, digamos assim, em torno de liberdade religiosa, de intolerância religiosa, não eram algo tão frequentes. Tanto que a matéria liberdade religiosa, o tema liberdade religiosa, era algo não muito versado, né? Se vamos olhar a literatura existente de 10 anos para trás, né, eu estou sendo generoso, com 10 anos para trás, pouquíssimos trabalhos, pouquíssimas obras, artigos sobre o tema, né? Até porque as coisas eram simplesmente acomodadas no Brasil em torno disso. Os conflitos nas relações de trabalho, nas relações sociais, até mesmo na política, né, na mídia, eram muito menores. Não é que não os houvesse, né, mas, pelo menos nos últimos tempos, especialmente na segunda metade do século XX, nisso o Brasil estava bem mais pacificado, né, bem mais acomodado no sentido positivo, né, diria eu. Mas também está aumentando, o que me parece ainda mais preocupante é uma postura antirreligiosa. Postura antirreligiosa. Seja qual for a religião. Seja qual for a religião, uma postura antirreligiosa, né? Uma postura, inclusive, que cada vez mais, no meu sentir, oprime a liberdade religiosa. E inclusive, é uma postura que busca excluir o discurso e a razão religiosa do discurso público, da esfera pública de discussão, né? E isso me parece muito preocupante. E assim, vamos até abstrair o aspecto religioso, vamos até abstrair o fato de eu também, obviamente, ter uma religião que professo, enfim, né? Mas vamos abstrair o fato disso, né? Vamos deixar isso de lado, pelo simples aspecto de uma teoria política, de uma democracia que se pretende plural, uma democracia que se pretende plural, um pluralismo que é um dos fundamentos da nossa Constituição, tá? Uma dinâmica da pessoa humana e não de uma pessoa que professe algum outro determinado culto ou religião, tá? A preocupação vai, então, muito além, inclusive, da já importante preocupação com a liberdade de expressão religiosa, tá? Que todos podem e deveriam ter, tá? Mas realmente ela se centra nesse foco. E, por isso, a felicidade do tema que me foi proposto, dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais, liberdade religiosa, é realmente algo estruturante, né? Na medida em que essas três esferas, embora guardem uma conexão estreita entre si, porque a liberdade religiosa é direito humano, é direito fundamental, né? É um direito fundado na dignidade humana, né? É também, por sua vez, estruturante de uma própria noção de dignidade humana, e de sua expressão, de seu sentido, mas também é evidente que esse direito entra em tensão com outros direitos e garantias, né? No discurso da liberdade de expressão, por exemplo, o que se pode ou não se pode exprimir em relação a, assim por diante. Então, na verdade, é uma relação, ao mesmo tempo, de complementação, de recíproca e dinâmica interação, né? Interlocução, mas também, evidentemente, de tensão, né? Até mesmo a concepção de dignidade da pessoa humana varia, em parte, com relação ao seu atrelamento maior ou menor, uma certa concepção religiosa que, por sua vez, também é estruturando uma tradição nossa em torno da dignidade da pessoa humana. Então, isso são umas palavras introdutórias, né? Nada demais, mas me parece que nós temos que situar isso nesse contexto, né? É claro que a dignidade da pessoa humana, enquanto ideia, porque no direito ela é muito recente, né? A concretização jurídica da dignidade da pessoa humana e da dignidade humana é muito recente, né? Nós, no século XIX, já se falava em dignidade humana, né? Em textos filosóficos, mas não se falava de dignidade humana no direito, né? E não só aqui, né? As primeiras constituições que inseriram nos seus textos algo sobre dignidade humana são do século XX, e praticamente com algum significado normativo efetivo, a partir somente da segunda metade do século XX. Isso tanto no direito internacional de direitos humanos, quanto no direito constitucional contemporâneo. Direitos civis e políticos já os havia, né? Mas dignidade como algo relacionado a esses direitos, né? Ainda não, né? Dignidade, sim, mas não relacionada aos direitos. E tampouco uma dignidade humana assim, no direito, enquanto um princípio jurídico vinculativo, minimamente vinculativo, da ação dos poderes estatais e, portanto, também do objeto da interpretação e concretização necessária
pelos atores estatais. Mesmo o discurso do direito chamado natural, agora vamos padronizar, né, a dignidade humana não tinha um lugar garantido. Não eram todos filósofos que se ocuparam do tema e que reconheciam essa dignidade como algo realmente relevante para se ocupar. Obviamente, havia um conjunto de filósofos, sim, né, que também nos legaram uma certa concepção de dignidade, algumas das suas dimensões, mas também isso não era algo cogente. Tá? Então, isso é algo que também tem que ser bem dito. Da mesma forma, a relação entre dignidade humana e direitos humanos não era algo cogente. John Locke, por exemplo, que é um dos maiores autores do século XVII sobre esse assunto, é um dos primeiros grandes autores do sistema de direitos inalienáveis do homem, não justificava a sua noção de direitos humanos na base da dignidade humana. O fundamento era outro. Tá? Então, apenas para deixar isso claro, que esse processo de aproximação da dignidade humana e dos direitos humanos fundamentais, inclusive do direito à liberdade religiosa, é objeto de uma construção ao longo do tempo, por determinadas teorias filosóficas e, obviamente, também de fundo religioso, né, mas da teologia, mas também do próprio direito, enquanto direito positivo, constitucional, infraconstitucional, ou mesmo internacional. Né. Do ponto de vista, então, de uma primeira aproximação da dignidade de pessoa humana com o fenômeno religioso, está a ideia de que uma das primeiras noções de dignidade humana, e assim o segue até hoje, né, é de origem religiosa. Na tradição judaico-cristã, ela foi determinante para o êxito de uma noção de dignidade humana, ainda que essa noção tenha, claro, depois sofrido outras influências concorrentes, não necessariamente conflitantes. Né, pelo contrário, até. Né. Essa é a ideia de como, o que é a nossa dignidade? Se a gente fizer a pergunta, as pessoas vão arriscar alguma coisa, mas eu já encontrei, não é o caso de fazermos isso aqui, mais de 10 respostas diferentes entre 15 pessoas. Algumas respostas, obviamente, trazem elementos em comum. O valor de cada um de nós. Isso, sim. Não, e aí? O que significa esse valor? Qual é o seu conteúdo? Qual é a sua fonte? Quais são as consequências do reconhecimento desse valor? Esse valor se articula com outros valores e com outros princípios. Então, mas a ideia de que o ser humano tem um valor que lhe é próprio, e que o torna distinto nesse contexto, nessa dimensão, de outros seres que não os humanos, ela é de origem judaico-cristã. É do Antigo Testamento, o homem feito à imagem e semelhança de Deus. O homem, não os demais seres da criação. Todos são criação divina, mas só o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, só o homem tem um lugar distinto nesse universo da criação. E por só o homem ter esse lugar distinto, ele tem um valor que lhe é próprio e que o distingue. Isso é dignidade. Posso chamar de outra coisa? Na época não se falava em dignidade, porque a expressão dignidade humana ela foi pela primeira vez usada só no século XIII por São Tomás de Aquino. A expressão é muito mais recente, mas a gênese, falamos até do Gênesis, né? Mas a gênese dessa ideia de um valor distinto atribuído ao ser humano, cada um de nós, vem dessa tradição. A tradição estoica, especialmente com um autor que é muito famoso, né, que é Marco Túlio Cícero, que tinha uma obra muito vasta e que, em pouquíssimas linhas, falou do tema, né, ela também agrega algo muito importante que depois foi, digamos assim, reunido por Tomás de Aquino numa nova concepção que ele, então, começa a desenvolver na sua Suma Teológica. O que dizia Cícero? Né? Que, na época, e algo totalmente distinto dessa tradição cristã, até porque Cícero não era cristão. Né? Na época, os cristãos ainda eram objeto, nem tinham, obviamente, surgido. Cícero morreu 42 a.C. Né? Morreu até, inclusive, por ser inimigo de Júlio César e dos seus herdeiros. Mas o que dizia Cícero? Cícero dizia que a dignidade tem duas dimensões, e as duas existem hoje ainda. A dignidade social, que é a dignidade enquanto valor que nós temos pela nossa função na sociedade, pela nossa atuação social, portanto, uma dignidade mutável, nós a ganhamos, perdemos, ela pode ser maior ou menor, porque a nossa dignidade no contexto social é o valor que os outros nos atribuem.
É como diz Hobbes, mas muito mais tarde, perto de Locke, né? Que a dignidade é o preço do homem. Agora, Cícero foi o primeiro a dizer, não, mas existe uma outra dignidade. Essa todos têm igual. E essa nos é dada pela lei natural, e vinculada à nossa racionalidade, à nossa condição de seres racionais. Com isso, ele já antecipa muita coisa. Depois tínhamos o medievo, tínhamos, obviamente, algumas noções próximas, mas São Tomás, por que São Tomás é uma figura central? E durante muito tempo continua sendo uma figura central. Porque São Tomás resgata as duas tradições. São Tomás não abre mão da ideia de que a dignidade, e ele usa dignitas humana, né, em latim pela primeira vez, que a nossa dignitas humana é, sim, uma dádiva de Deus, né, sim, é a nossa condição específica no universo da criação divina, ela continua sendo isso, não pode abrir mão dessas premissas teoricamente teológicas, do catolicismo, né, romano, mas ele diz, não, mas a dignidade também é o nosso livre-arbítrio, nossa capacidade de nos autodeterminarmos, de sermos livres, que Deus nos deu. E Deus nos pode tirar. E Deus nos pode tirar. Embora ela seja igual para todos, mas Deus nos deu e Deus nos pode tirar. E nós decaímos dela se nos comportarmos de modo indigno. O que mudou depois não é muita coisa. Obviamente, o que mudou foi uma tendência de secularização dessa noção, de afastamento dela de um fundamento religioso. Não é que não continua existindo o fundamento religioso, mas uma tendência do iluminismo de dissociá-la desse fundamento religioso, né, que teve seu ponto culminante em Kant. Né, a dignidade, então, é algo que se situa na esfera da moral, né, e a nossa capacidade de autonomia, de sermos seres autônomos e de nos determinarmos conforme a nossa conduta. Né. Isso não muda muito, porque o livre-arbítrio já vinha sendo reconhecido por São Tomás de Aquino. A única diferença é que, como Cícero e os demais, obviamente, racionalistas, né, justos racionalistas, ele fundamenta isso na nossa sermos seres racionais. Né? Portanto, isso também nos distingue dos demais seres e nos torna, portanto, também a dignidade para ser um fim em si mesmo. Nós somos um fim em si mesmo e não um mero meio, né, para a consecução de fins. Essa noção segue presente. Temos outras noções, não é o meu papel aqui explorar a fundamentação filosófica das suas diversas dimensões, mas para deixar bem claro que esse discurso é que depois acaba sendo vinculado à liberdade religiosa. Né? Sobre a liberdade religiosa em si, um direito humano fundamental, existe uma disputa clássica entre alguns pensadores, especialmente um professor conhecido de direito público alemão, Georg Jelinek, que tem um livro sobre a Declaração dos Direitos do Homem, né, do século XIX, e um outro professor francês, e os dois disputam justamente sobre qual seria o primeiro direito humano, o primeiro direito fundamental. Para alguns, seria a liberdade, são as liberdades civis criadas pela Carta Magna inglesa. Para Jelinek, todavia, é a liberdade religiosa. O primeiro direito realmente fundamental e humano. Por quê? Porque a liberdade religiosa está atrelada à liberdade de consciência. E, por ser atrelada à liberdade de consciência, a liberdade religiosa nasce justamente da luta contra a opressão da consciência e da sua livre manifestação. E, por isso, ela é tão essencial. E, por isso, na verdade, por mais que nós queremos afastar isso do discurso, né? Afastar a espiritualidade, religiosa ou não, das pessoas, é realmente violar profundamente a sua dignidade. Podemos chamar isso do que quisermos. Né? Sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Qualquer sociedade que oprima a liberdade religiosa e oprima a liberdade de consciência, né? Que tem na liberdade religiosa, obviamente, uma das suas mais importantes, mas não é a única. Eu posso exercer uma liberdade de consciência sem fundamentação religiosa. Né? Por exemplo, eu posso ser contrário ao aborto por razões religiosas e não razões religiosas. Eu posso ver no direito à vida um valor central, né? Sem ter nisso uma fundamentação religiosa. Eu vou chegar no próprio ponto. Né? Afinal de contas, o que é ou não é compatível com o Estado que se pretende laico, em termos de liberdade religiosa ou da sua limitação. Como eu tenho pouco tempo, estou indo aos poucos aqui para depois nós podermos debater ainda um pouquinho. Ora, a nossa Constituição, de fato, não diz que somos um Estado laico, expressamente no texto, o que não significa que não o sejamos.
né? Porque qualquer constituição republicana é, sim, de um Estado laico. Agora, existem várias modalidades, várias respostas que são igualmente corretas sobre o que é o Estado laico. Nós temos matizações, e cada ordem jurídica pode ser mais ou menos, pode conformar isso de uma forma mais ou menos distinta, né? Porque nós temos o laicismo francês, que nem é mais assim também como era na Revolução Francesa, né? Também lá há posições diferentes, onde se dizia, os revolucionários franceses diziam que queriam enforcar o último padre com a tripa do último nobre, ou vice-versa, não importa, dá no mesmo, né? E se criou o ensino obrigatório público, né, em escolas públicas e gratuito, porque se queria tirar da Igreja o monopólio do ensino. Essa foi a razão que os franceses, em 1793, inseriram na sua Constituição o direito ao ensino público obrigatório e gratuito. Não, isso não foi o que a nossa Constituição de 1824 fez, influenciada pela Constituição francesa de 1793, que era de inspiração jacobina e teve pouca duração, né? Esse é um laicismo extremado, né? Um Estado quase inimigo, quase hostil ao fenômeno religioso. Não chega no laicismo extremo, evidentemente, né? Mas há vários modelos de relação de Igreja e Estado, todos legítimos do Estado constitucional, né? Por exemplo, o Estado laico, na sua versão mais, digamos assim, light, né, e que seguramente é o nosso, né, é apenas um Estado que se pretende neutro enquanto instituição política e não discriminatório das instituições das religiões. É o que diz a nossa Constituição. O Estado não poderá discriminar, né, instituições religiosas, nem ninguém em função de sua religião. Assegura uma liberdade religiosa plena a todo e qualquer um, portanto, qualquer expressão religiosa, e se coloca numa posição de neutralidade, de não discriminador das liberdades religiosas, do culto de cada um. Esse é o Estado laico da Constituição brasileira, da nossa Constituição, né? É um Estado que não pode ser hostil à religião, a qualquer que seja. Não pode ser. Ele não pode discriminar. Pelo contrário, ele tem que ser amigo das religiões e não pode discriminar. Ele tem que ser neutro para não discriminar, né? Agora, o Estado alemão, por exemplo, é um Estado laico, mas é um Estado onde já tem até um imposto religioso. O que não pode mais é que esse imposto só vá para algumas religiões. Essa foi uma evolução. Continua havendo um imposto religioso, uma contribuição, digamos assim, religiosa, mas o cidadão escolhe para quem vai entregar, qual entidade religiosa vai entregar esse imposto. O Peru é um Estado laico, certo? Se assume como laico, mas lá há uma preferência constitucional para a religião católica, assim como na Espanha até hoje. Mitigada já, mas até hoje. Ou seja, cada Estado constitucional vai formatar em que medida, né, se dá essa articulação Estado, sociedade civil e fenômeno religioso e igreja, e igrejas, né? Isso é importante, fique bem claro, né? Especialmente no Brasil, qualquer discurso laicista é incompatível com a nossa Constituição. Gostem ou não os laicistas. Esse é o primeiro passo. Segundo, e quais são as razões, religiosas ou não, que podem ser afastadas com alguns pretendentes discursos públicos? Tem gente que não pode ter partido de bancada religiosa. Tem gente que diz que razões religiosas devem ser simplesmente desconsideradas na argumentação jurídica. Por quê? Por quê? A nossa Constituição permite o ensino facultativo em escolas públicas, facultativo o ensino religioso. E agora se discute se vamos ou não vamos impedir isso. Aquilo que a Constituição permite. Qual é a razão de se impedir ensino religioso? Facultativo, é claro. Facultativo é que permite não discriminação. Vai assistir quem quiser. Claro, esse é o pressuposto do Estado laico. Mas não a não existência do ensino religioso em escolas públicas. Pelo contrário, porque eu sou a favor do ensino facultativo, e não só por, repito, mesmo que eu fosse agnóstico, né, que eu não sou, fosse ateu, que definitivamente eu não sou, né, eu acharia correto e adequado termos ensino religioso facultativo nas escolas públicas. Por quê? Porque esse ensino é de cultura religiosa, esse é o ensino da tolerância religiosa. Claro, se fosse o ensino apenas de uma religião só e da intolerância em relação às outras religiões, não. Mas como é que nós vamos evitar intolerância
e fomentar tolerância e convivência religiosa sem que tenhamos acesso ao que é a cultura religiosa, a história religiosa, para que se possa compreender o fenômeno religioso e não discriminar pessoas por causa disso. Agora, aí eu pergunto, ensino religioso não pode porque se considera ele algo maléfico, porque ele puxa a brasa, eventualmente, como se diz aqui, para um ou outro assado. Bom, mas ensinar a cartilha do MST poderia, então, em sala de aula. Ou cartilha neonazista, não importa o lado que estou falando aqui. Aí pode. É claro que religião também é ideologia e também é cultura. Mas por que, então, uma ideologia pode e outra não pode? Por que eu posso a ditadura de uma ideologia, mas não posso? Nenhuma ditadura pode, nem a religiosa, nem a outra. Então, e mais, quantas razões religiosas também são razões públicas, não religiosas e compartilháveis num domínio que não é? Quer dizer, vamos pegar os 10 mandamentos, pegar pelo menos alguns deles. Não matar e não roubar. Isso não é um mandamento só religioso. Cristão, antes não era nem cristão, era judeu. Evidente que não matar e não roubar é algo que qualquer civilização hoje proscreve, né, legislativamente, mesmo que não tenha absolutamente nada a ver com a religião cristã dominante. Portanto, isso não é uma razão meramente religiosa. E que, se eu adotar um discurso jurídico, estaria privilegiando a religião A ou B. Várias razões religiosas são razões éticas, universalizáveis, adotadas por várias religiões de forma um pouco diferente. Ou não, então eu tenho que, no mínimo, admitir que razões religiosas, que sejam também razões públicas universalizáveis, sejam aceitas em qualquer discurso jurídico político. E mesmo as religiosas têm que ser aceitas desde que não gerem a discriminação das demais. Porque isso é um país que pretende a liberdade religiosa. É evidente que entidades civis praticam religião que representam o interesse de classe, dos trabalhadores, dos empresários, né, dos movimentos minoritários, das mulheres. Né. Todas as razões têm que poderem se expressar legitimamente na mesma arena pública do Estado plural, como é o nosso. Então, o Estado constitucional não pode discriminar religião. Tem que assegurar plena liberdade para qualquer manifestação religiosa e permitir, inclusive, que ela se manifeste na esfera pública. Na esfera privada, a Mackenzie, a PUC, onde eu leciono há 20 anos, a Unicinos, onde eu lecionava 12 anos antes, né? A Fundação Evangélica de Confissão Luterana, onde eu fiz todo o meu ensino fundamental e médio, né? São instituições confessionais e privadas. Elas podem, sim, né, nas suas, colocar a cruz, colocar, evidentemente, a estrela de Davi, ou não importa, né, ou a rosa de Lutero. Né? E não há nenhum problema nisso. Mesmo essas instituições não podem discriminar quem não é, mas pode, dentro das suas salas de aula, pode dizer, não, aqui as religiões, quem quiser participar, participe, não vou discriminar, mas também aqui existem algumas regras para seguir. Isso pode, é perfeitamente legítimo. Desde que não haja uma discriminação de terceiros, mas pode-se exigir isso aqui, porque existe a alternativa da escola pública. Tá? Então, pode ter lá, obviamente, a cruz nas salas de aula. Tá? É evidente, eu sou luterano, sou professor da PUC. Tá? E não tive qualquer problema em relação a isso. Mas é evidente que eu devo respeito, né, à instituição que me acolhe assim. A questão do respeito. Né? O nosso dever é de respeito a quem professa uma outra religião, mesmo as esferas das relações privadas. Então, isso quero colocar. Esse é o contexto da nossa Constituição. A dignidade da pessoa humana é um fundamento da liberdade de consciência, da liberdade religiosa. Ela é estruturante, inclusive, dessa liberdade. Né? Liberdade religiosa é uma forma qualificada da liberdade de expressão, portanto, eles têm que ter proteção constitucional. Né? Evidentemente, existe um dever de acomodação proporcional com quem professa outras religiões, por exemplo, no ambiente de trabalho, né? Na esfera pública, seja de onde se for, nas instituições públicas. Então, esse dever de acomodação proporcional é o que permite que se faça que segure a convivência de diversas liberdades, inclusive religiosas, quando elas, obviamente, não são iguais nas suas propostas, nos seus fundamentos, nas suas ideias. Então, basicamente, o que eu gostaria de fazer aqui,
já estou praticamente chegando ao final, é tentar sustentar isso, de que esse discurso anticlerical, antirreligioso, é um discurso, inclusive, antidemocrático, é um discurso sectário, que só tende a fomentar a desunião e a intolerância, e que é tudo que uma democracia não precisa. Por sua vez, a democracia também tem que garantir que as religiões se respeitem entre si. Uma exigência também do Estado constitucional. Essa é a outra via da moeda. Né? Nós temos um dever de respeito e de não discriminação dos outros que não professam a mesma religião que nós. Né? Isso é uma real democracia. E razões religiosas são tão razões, né, válidas, ser esgrimidas, se manifestadas na escola pública, com qualquer outra razão. E são também razões jurídicas válidas quando elas não são particulares. Né? E também são válidas quando eu digo, olha, eu tenho o meu espacinho privado onde eu quero exercer, na minha intimidade, na minha esfera privada, a minha liberdade de expressão de culto. Se eu não sou prejudicado demais, aqui não se entra. E eu posso esgrimir essa razão contra o próprio Estado se ele limita a minha liberdade religiosa. Então, e por isso eu sou a favor do ensino facultativo religioso nas escolas públicas. Não sou ministro supremo. Se eu fosse, eu votava em favor dessa tese. Então, porque nós estamos num Estado laico, não discriminatório, mas não laicista. E tolerância só se faz, no meu sentido, só se promove dessa forma. Não só no campo religioso, mas também no campo religioso. A não concordância, quando eu não concordo com os fundamentos, eu tenho o direito de ser criacionista e também de não ser criacionista. Eu vou dar um exemplo clássico, onde, inclusive, há pessoas que entendem que não se tem mais o direito de ser criacionista se já está demonstrado que a teoria é a da evolução das espécies. Não, tem direito de ser criacionista, tem direito de acreditar em Deus, tem direito de reverenciar um santo, tem esse direito. O que eu não posso é, evidentemente, discriminar ninguém porque não professa esse mesmo entendimento. Então, basicamente, no fundo, é uma coisa muito simples e muito complexa. Ela não é difícil, talvez, de sustentar, do ponto de vista jurídico-político, evidentemente, ela não é tão fácil de executar na convivência institucional e pessoal do dia a dia, porque, assim como a liberdade religiosa e a liberdade de consciência, também outras coisas são muito passionais. Não só questão religiosa. É evidente que, quando Marx falava que a religião é o ópio do povo, era num sentido específico de dominação, de utilizar a religião como instrumento de dominação. Bom, mas aí qualquer coisa, inclusive o marxismo, vira o ópio do povo quando é utilizado para embotar as mentes e captar, cooptar e dominar. Novamente, qualquer fenômeno de captação, de domínio sobre os outros, ele tende a ter esse tipo de conteúdo e finalidade. E, portanto, no Estado democrático tem que ser proscrito. Então, de qualquer sorte, como disse, eu não queria falar muito, falei já 30 minutos, 35, e aí eu gostaria de estar à disposição, se for o caso, da contradita ou das contribuições, talvez, dos nossos do Ziel, do professor José Carmo, e também de algum de vocês, porque aí às 7:55 eu levanto e me vou. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Ingo, por sua conferência com tantos temas ricos e tantas teses que podemos aprofundar, essa ação que tramita no Supremo Tribunal Federal sobre o ensino confessional facultativo. A ANAJURE, ela entrou na situação como amicus curiae, e a nossa posição é exatamente essa. Nós, ao contrário de uma parte, inclusive, dos evangélicos que estiveram na audiência pública, a nossa posição é de que, inclusive, é um débito histórico, porque o ensino formal no Brasil, até o Marquês de Pombal expulsar os jesuítas, e depois vieram os protestantes, o ensino formal, ele nasce, e quem sustenta isso são os cristãos, primeiro os católicos e depois os protestantes. Então, dizer que nós devemos sacar da esfera pública ou da academia
ou do processo educacional, né, toda a forma de todo o aspecto religioso é você querer fazer com que a nação brasileira deixe de ser nação brasileira, né? Enfim, são muitos temas importantes. Eu queria passar inicialmente a fala aqui para o doutor José do Carmo Veiga para fazer uma manifestação a respeito da palavra do professor Ingo, e logo após 2 ou 3 perguntas, de acordo com o tempo que nós tivermos para o auditório. Muito obrigado, doutor Uziel. Aproveitar esse momento para agradecer o conteúdo tão profundo e tão rapidamente exposto, pela sua eficiência, pela sua competência em abordar uma temática assim, de tamanha relevância e com essa facilidade de exposição de uma maneira tão clara e tão precisa. Comungo integralmente das suas ideias, das suas colocações, e uma questão que nos chama muito a atenção hoje, nesse aspecto, é que a dignidade da pessoa humana ela está sempre em voga, porém, é uma questão muito interessante. Meu trabalho de doutorado é muito voltado para a questão da globalização, mas o que a gente vê hoje, de fato, é a mundialização do capital, mas não vê a mundialização dos direitos fundamentais. E essa é uma realidade que nós enfrentamos no dia a dia, basta verificar os casos que nós temos aí em exposição na mídia permanentemente, com grandes atentados terroristas, onde a dignidade das vítimas, definitivamente, elas são questionadas, pelo menos. Elas são, pelo menos, expostas, como, por exemplo, nós vemos essas questões dos refugiados, onde grande parte daqueles que embarcam naquelas possibilidades, né, de fazer a transposição do mar, não chegam ao seu destino. Vão se perdendo pelo caminho, em razão da falta de condições de fazer essa transposição. E isso é uma agressão, uma violência que se pratica contra as pessoas. Não vamos nem abordar a questão da matança indiscriminada que nós temos assistido, e de uma forma assim, bastante passiva, em relação aos grandes países que poderiam perfeitamente intervir e tomar uma posição para poder pôr fim a essa situação. E nós assistimos isso pacificamente, como se não estivesse acontecendo com um semelhante nosso. São questões dessa ordem, e observe que talvez a que mais agride o ser humano, em termos de dignidade, é a causa que mais mata no mundo e que, vergonhosamente, ela não é divulgada em razão da grande vergonha que causaria aos grandes países, que é a fome. Que forma mais vil de agredir a dignidade de uma pessoa? Que lhe tirar toda a possibilidade de sustento, de não lhe permitir, de alguma forma, o acesso ao alimento? Então, nós vemos essas questões de uma maneira assim, muito constante, com discursos vazios, muitas das vezes, apelos da ONU, da FAO. Precisamos de 1 bilhão, de tantos bilhões de dólares para poder minimizar o impacto, o estrago que a fome causa no mundo. É 1000 vezes melhor, muitas das vezes, disparar 60, 70, 200 mísseis, aqueles porta-aviões descomunais, contra alvos militares, do que destinar esse dinheiro para atender essas questões tão primárias da existência humana. Cumprimento, professor, a sua intervenção extraordinária, agradeço imensamente, e esteja certo que, se é a segunda vez que o senhor vem aqui, como às vezes fazem comigo na determinada localidade, eles dizem lá, o senhor está reprovado para que volte o ano que vem para tentar a sua aprovação. Agradeço imensamente a sua presença e o cumprimento efusivamente pela sua intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado, professor José do Carmo. Então, vamos franquear a palavra nesse momento para o auditório. 2 ou 3 perguntas. Por favor, levante a mão e, como não temos algum microfone, pode falar alto e sendo breve.
O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro ajuizou uma ação civil pública contra o Google, pedindo a exclusão de 17 vídeos da internet que teriam sido publicados por religiões evangélicas contra as religiões afro-brasileiras. O fundamento dessa exclusão seria o discurso do ódio e a dignidade da pessoa humana. Em decisão preliminar, foi negado a liminar a essa ação, só que o Ministério Público interpôs um recurso de agravo, e no agravo, no acórdão, foi deferida a liminar e excluíram esses 17 vídeos sem um sopesamento assim, sobre cada um. E eu gostaria de saber qual a opinião do doutor sobre o assunto. A questão das migrações, né, seja qual for o seu fundamento, e a questão dos refugiados, que hoje é, obviamente, das mais angustiantes, né? Mas refugiados, sejam os ambientais, sejam refugiados da fome, né? Natureza econômica, políticos, das guerras, como é o caso hoje da Síria, do Iraque e outros locais, né? Evidentemente, também tem, em grande parte, a ver com o fenômeno religioso, né? Vamos pegar a questão do Estado Islâmico, né? Onde, curiosamente, islâmicos são chacinados por outros islâmicos que interpretam outra forma as suas fontes de escritos religiosos, né? Enfim, agora uma nova era, uma outra faceta do fundamentalismo e do extremismo. E um dos problemas que depois tem já a ver também com a manifestação da Gabriela, Gabriela é minha esposa, Gabriela, estava pensando nela, vou encontrá-la amanhã, da Gabriela, com relação, obviamente, a essa acomodação, uma espécie de ponderação, falei, da acomodação proporcional, né, entre as diversas correntes religiosas e suas diferenças, né, que às vezes são bastante significativas, né? E que também tem a ver com os refugiados, porque um dos fenômenos que, obviamente, se agudiza é quando se trata de refugiados, imigrantes de outras culturas, não só a questão religiosa, mas também a questão cultural, né? Mas também de outras religiões, né? E, evidentemente, quanto mais distintas são as religiões dos refugiados, com aqueles que os acolhem ou não os querem acolher também por causa disso, né? Mais se tornam, digamos assim, intensos embates entre esses grupos. É o que acontece hoje na Europa, né? Não só na Europa, mas particularmente hoje na Europa, onde o foco é maior, né? Com o aumento dos refugiados de origem islâmica, né? E, obviamente, também de correntes diferentes, né, do islamismo, né, mais ou menos tranquilas, né? Com, obviamente, as comunidades locais europeias que não são islâmicas, né? Claro que esse problema do embate das disputas sempre existiu, mas está se tornando hoje mais agudo, né, em função, inclusive, do terrorismo, e que leva a uma reação, às vezes, desproporcional e desmedida contra essas culturas religiosas, que sequer se envolve diretamente com o fenômeno terrorista. E o terrorismo justamente aposta nisso. Qual é o aposta do terrorismo? Nós vamos fomentar o caos, o terror, porque com o terror eu faço que as pessoas se voltem ainda mais contra essas comunidades, estejam não envolvidas, porque a maioria sequer está envolvida nisso, sequer quer isso, porque quer ficar ali, viver tranquilamente, né? Porque com isso aumenta a discriminação contra essa minoria e faço-nas cada vez mais também, poxa, mas se nos discriminam tanto também, daqui a pouco o terror vai ser necessário. Então, o fomento do caos é que alimenta esses processos, né? Não só do ponto de vista religioso, fundamentalismo religioso, mas também, obviamente, do fundamentalismo político, étnico, né? Racial, enfim, né? Ou mesmo homofóbico, sejam lá quais as fontes da intolerância e da... Então, há, obviamente, uma conexão forte entre isso, né, e essa criação de guetos, novamente, culturais, religiosos, que... isso, obviamente, tem relação direta com a pergunta da Gabriela. Seria muito arriscado da minha parte, Gabriela, fazer uma avaliação específica. Por quê? Porque eu não conheço esses vídeos, tá? E não teria como avaliar, sequer dar uma opinião, sequer, nessa perspectiva. Tá? Eu posso dar uma avaliação, fazer uma avaliação em relação à questão da liberdade de expressão, né? Porque, obviamente, liberdade religiosa, mas não é liberdade de expressão. Tá? É apenas uma forma qualificada de exercer a liberdade de expressão. Enfim, e, portanto, a liberdade de expressão só pode ser utilizada, obviamente, para fomentar discurso, mas não para oprimir discurso. Tá? Eu sou cético e cauteloso em relação a qualquer ação que vise obstaculizar o exercício de liberdade de expressão. Tá? Seja os afrodescendentes sustentando a sua religiosidade, tá?
seja do ponto de vista contrário, dizendo que não concorda com aquilo. O discurso do ódio também tem que ser interpretado, o que é discurso do ódio. Há várias correntes, há várias tendências doutrinárias jurisprudenciais sobre o que é o que configura ou não o discurso do ódio. Há um consenso, o discurso do ódio não pode. Esse é um consenso hoje no direito europeu, no direito internacional, né, nos estados constitucionais em geral, né, pelo menos democráticos, né, no Brasil e nos Estados Unidos. Né. Agora, em que consiste o que é discurso do ódio muda muito. Né. Nos Estados Unidos, o discurso do ódio é interpretado de forma muito restritiva, né, e até manifestações nazistas, antissemitas, mesmo que não sejam nazistas, racistas, no sentido assim, forte, né, são admitidas como legítimas do ponto de vista da liberdade de expressão. E discurso do ódio seria só quando esse discurso realmente incita a violência concreta. Aí sim, incita a violência concreta. Negar o Holocausto, a Ku Klux Klan se manifestar em passeata, nada disso é proibido nos Estados Unidos. Claro, há críticas em relação a isso, mas lá não é proibido. Desde que não haja atos de violência, desde que em espaços públicos, depois lá em shopping, as pessoas possam circular livremente, que seja não há discriminação concreta, evidentemente, né? E que não haja atos de violência ou incitação à violência concreta. Isso lá é discurso do ódio. Na Europa, a coisa é um pouquinho diferente. Claro, os países também não são iguais quanto a isso, né? Mas há, obviamente, uma tendência da interpretação ser um pouco mais aberta do que é discurso do ódio, ou seja, mais situações são consideradas discurso do ódio. O mesmo ocorre no Brasil. Por exemplo, na Alemanha, negar o Holocausto, em alguns países, negar o Holocausto é, obviamente, algo que a pessoa pode ser objeto de processo, né, e persecução. Por razões históricas, evidentemente, de um país que foi muito marcado, porque o próprio praticou, né, obviamente tem que, então, resgatar a sua história, a sua culpa, né. É evidente que lá isso tem uma dimensão totalmente diferente do que em outros países, né. É óbvio que a nossa jurisprudência do próprio Supremo, a partir do caso Elwanger, né, pontuou muito claramente que o discurso do ódio aqui no Brasil é interpretado de uma forma bem mais extensiva que nos Estados Unidos. O caso Elwanger, nos Estados Unidos, o Elwanger jamais teria sido punido nos Estados Unidos. Jamais. Pelo que escreveu. Jamais. Que, na verdade, só 3 ministros entenderam que ele não poderia ser punido. Um, por razões de legalidade, o ministro Moreira Alves, na época, e 2, entendendo que aquilo não configurava discurso do ódio. Que, no momento, se afirmou a superioridade da raça ariana, em um momento se incitou a violência, os judeus disseram que aconteceu bem, né? Em nenhum momento, então, teria havido uma incitação à violência. Né? O ministro Carlos Brito é coerente, porque o ministro Carlos Brito é uma pessoa, além de ser humanista, ele não disse que não pode ser acusado, é uma pessoa que realmente é muito defensor de uma liberdade forte de expressão. E limitações são muito excepcionais da liberdade de expressão. No fundo, o que está em causa é o que se considera discurso do ódio. Como eu não conheço os vídeos, né, quer dizer, se dizer contrário para o sacrifício de animais é legítimo. Eu não estou sendo racista ou afrodescendente, porque eu sou contra, porque eu tenho isso, vejo um valor que acho que é errado, o sacrifício de animais, por causador, inflige sofrimento. Não vejo discriminação nisso. É legítimo ser contra a sacrifício de animais. Né? Isso, na esfera pública de discussão. E é legítimo defender os sacrifício de animais se isso é da minha tradição religiosa. Né? Então, assim, eu não sei o conteúdo dos vídeos. Né? Se o conteúdo dos vídeos for realmente discriminatório, né, de hostilidade contra as religiões afrodescendentes, né, de que se oprimir-las, de que elas não possam ser exercidas, aí é um discurso de opressão. Né? Quer dizer, tem que se ver realmente, por isso eu digo, Lara, tem que ser realmente cada vídeo em concreto, né, qual é o seu conteúdo, qual é o seu contexto, qual é o sentido. Antes de tomar, não, vou proibir todos, ou vou... Né? E, no limite, eu sempre sou de permitido que proibir quando se trata de expressão. Né? Claro, a não ser que haja claramente conteúdo discriminatório, conteúdo ofensivo, né, de achincalhar, de humilhar, de, né, quer dizer, de afastar a possibilidade do discurso, não, esse discurso não pode, de jeito nenhum. Claro, aí temos, mesmo assim, eu tendo a dizer que eventual reparação tem que ser a posteriori, não impedindo a divulgação. Né?
eu sou a favor de uma posição bastante forte da liberdade de expressão, no limite, evidentemente, né, de quando é caso de difamação, de injúria, de discriminação, bom, aí pode ser objeto de persecução penal, né? Pode ser objeto de decisão cível, né? O que, obviamente, são os caminhos que, em princípio, a nossa Constituição prevê para isso. E só num caso muito grave, a gente poderia tirar de circulação, seja o discurso de um lado, seja o discurso do outro, né? Então, por isso que, como eu não conheço o conteúdo do vídeo em si, qualquer manifestação sobre o caso concreto, para mim, seria inapropriada, né? Estaria chutando no vento e não seria correta, né? Como também sou magistrado, eu tenho por hábito não falar de forma concreta de caso, me posicionar de forma de caso que eu não conheço, né? E muito menos os casos que eu vou julgar ou julgo, né? Abstrata, né? Pelo menos é assim que eu me entendo que eu deveria me portar, né? Portar, eu realmente tenho sempre, também como acadêmico, cuidar de manifestar com detalhes sobre alguma coisa que eu não conheço um detalhe. Agora, em termos gerais, né, essa seria a minha visão sobre o tema. O senhor iniciou a sua palestra falando da distinção desnecessária e ruim que se faz entre laicidade e antirreligiosidade. Então, vamos pensar nas universidades públicas. Em alguns países, notadamente os mais desenvolvidos, as universidades públicas, além de cursos de ciências da religião, alguns chegam a ter faculdades de teologia. Como é que o senhor vê isso no Brasil? Nós temos uma antirreligiosidade ou é laicidade? Por favor. Claro que é uma opção de um poder... Agradeço a pergunta, desculpe, já fui avançando a resposta, porque a pergunta é muito boa, já fui avançando a resposta, né? A laicidade, repito, né, ela tem diversos níveis de concretização, né, de justificação. É evidente que o Estado pode decidir se vai ou não vai manter faculdades de teologia, né? E o Estado, enquanto entidade pública, pode decidir não os ter, né, se justamente entende que, com isso, ele pode fomentar até mesmo uma utilidade social, porque, afinal de contas, o que vai se ensinar nessa faculdade de teologia? Vai ser ecumênico, vai ser... Né? Então, nesse aspecto, né, é uma opção legítima do Estado em não assumir a condução de faculdade de teologia, né? O que não significa que o Estado não possa ter faculdade de teologia, mesmo o Estado constitucional que pretende laico, né? Até porque ninguém é obrigado a fazer o curso, né? Então, esses modelos são modelos abertos, né? Depende de cada Estado adotar isso ou não, né? Quer dizer, tem uns que adotam, outros que não, né? Então, assim, aí fica difícil. Eu vou dar um exemplo de como é que isso é problema. É que, em matéria de dignidade da pessoa humana, em matéria de questões muito específicas, culturais, de diversidade cultural, e especialmente religiosa, né, os tribunais internacionais, especialmente a Corte Europeia de Direitos Humanos, é muito aberta a que cada Estado module isso, desses casos respeitados os mínimos, que não pode discriminar, não pode ser hostil, é claro, mas é muito aberto. Vou dar um exemplo da cruz, né, do crucifixo, né, em salas de aula de escolas públicas, né? Todo mundo já sabe essa história, mas é bom ilustrar isso, né? Isso mostra bem esse embate. Na Alemanha, em 96, o Tribunal Constitucional Federal proibiu a fixação de crucifixo em escolas públicas. Houve até uma reação muito forte no estado da Baviera, de onde originou, que é um estado muito fortemente católico, né, de onde se originou esse debate, mas a Alemanha proibiu, né, em função da sua concepção laica de liberdade religiosa, que dizia que isso prejudica a liberdade religiosa dos que não professam o cristianismo, né. A Itália foi também processada perante o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Em primeira instância, no Tribunal Europeu, perdeu, que os crucifixos têm que ser retirados, mas, quando o caso subiu à Grande Câmara do Tribunal Europeu, o Tribunal Europeu disse que não, que a Itália pode, sim, decidir, em nível interno, de manter os crucifixos. Ou seja, que não haveria, do ponto de vista da Convenção Europeia, nenhum problema da Alemanha proibir, nem um problema da Itália permitir. Nem o problema da Alemanha permitir aborto e da França proibir, como foi o caso. Porque se entende que nessas questões morais, onde realmente em algumas culturas, sociedades, existe, obviamente, uma tradição dominante, desde que não haja discriminação dos demais, o que a Corte Europeia entendeu? Claro que há uma certa restrição da liberdade religiosa dos que estão num prédio público com o crucifixo, mas que definitivamente essa restrição é proporcional, ela não impede de forma alguma o exercício do culto de cada um, né? O que é essencial na liberdade religiosa fica preservado de cada um, né? Portanto,
porque qualquer restrição de direitos, porque nenhum direito é absoluto, né? A liberdade religiosa é, né? Qualquer restrição de direitos, o que ela tem que observar é os limites da proporcionalidade, né? Ela não pode afetar o núcleo essencial daquele direito, no caso, a expressão religiosa daqueles que não são cristãos, e que aquela fixação do crucifixo é tão neutra, é tão pequena, que a maioria sequer se... Tanto que foi uma pessoa que processou, não foi toda uma comunidade que processou, né? Então, vou dar o caso do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O Conselho da Magistratura do Rio Grande do Sul, alguns anos atrás, ele, por via administrativa, proibiu e determinou a retirada dos crucifixos dos prédios do tribunal e dos demais foros, né, do Rio Grande do Sul da Justiça Estadual. Né? E até invocou a decisão de primeira instância do Tribunal Europeu nessa decisão. Foi uma ação administrativa proposta por uma ONG de gays e lésbicas, né? E que, em função da laicidade do Estado, não podia ter esses crucifixos. Bom, o curioso não foi uma minoria religiosa que propôs isso. Não foi a comunidade islâmica, não foi a comunidade judaica, que até tem uma representação bastante significativa em Porto Alegre. Não foi quem realmente poderia se sentir afetado que processou. Que se imaginava que realmente, então, uma comunidade que não é cristã, sim, né, tenha como motivação, dizer, olha, não pode, se eu não posso, se não tem lá a estrela de Davi no prédio do tribunal, não tem a estrela, não tem enfim, a meia-lua, né, muçulmana, enfim, não importa, né, qualquer outro símbolo, né, ou a rosa de Lutero, não importa também, eu tenho o direito, como minoria religiosa, não, mas não foi nem uma minoria religiosa que propôs isso. E o tribunal, administrativamente, disse que tinha que retirar, porque o nosso Estado laico exigia a retirada do crucifixo. Bom, é claro que posso sustentar legitimamente que o Estado laico teria que ser neutro e não poderia, na esfera pública, ter qualquer símbolo religioso que se privilegia uma religião. Tanto que a Alemanha pôde proibir, né? O que me parece equivocado é dizer que essa é a única resposta legítima, né? No CNJ isso caiu. O CNJ entendeu que não, que deveria ser permitido o crucifixo. Quer dizer, o que eu quero dizer assim, não existe uma resposta fechada, né? Não necessariamente um está certo ou está errado, porque mas isso é uma situação muito específica. Por exemplo, agora vamos começar a declarar o Natal inconstitucional, né? Nada impede que seria um novo feriado se isso realmente atende, mas agora é necessário declarar o Natal inconstitucional para assumir total laicidade? Não, né? Ninguém pensa realmente de forma sã nisso, né? É uma tradição que já não é nem só mais religiosa, o Natal já passou uma tradição civil, né? Ele é festejado por todo mundo, mesmo por não católicos luteranos, né, em geral. Ou seja, já não é mais só uma participação. Então, eu digo, quando as coisas não são mais específicas, não há, já são razões públicas, né? Então, essa sensibilidade, né, onde há discriminação, onde de fato isso não há, né, e onde não se impede realmente ninguém de exercer a sua religião livremente, né, e o seu culto, né, que isso é que tem que se cuidar, né? Essas respostas são distintas. E os tribunais internacionais afirmam que isso tem que ser possível, porque senão nós rompemos a fórceps com tradições culturais que só vão poder mudar de forma legítima se isso for um processo espontâneo, né? Por mais que eu não faria sacrifício de animais, né, eu acho que proibir isso no âmbito de uma religião é forçar a barra. Isso tem que ser um processo espontâneo, né? Processo espontâneo. Na minha opinião, isso que sou luterano, eu não faria. Eu, pessoalmente, do ponto de vista moral, o meu, não faço, não pratico e sou contra, né? Mas acho que não se pode proibir, penalizar assim por diante, né, quem faça isso realmente é de uma tradição religiosa centenária, né, assim como é o abate de animais sem sedação também pelos judeus, pelos certos setores do islamismo, né, e que na Alemanha foi permitido. A lei alemã que permite, como uma das exceções de abate de animais sem sedação prévia, é o do abate de animais para consumo da comunidade judaica, comunidade muçulmana sunita, que assim abate os animais, em respeito à sua liberdade religiosa. Ou seja, essas respostas não podem ser tão fechadas assim, né? Desde que não bate no limite do discurso do ódio, do fundamentalismo e da opressão da liberdade religiosa, né? Bom, respondi minha posição, evidentemente, né?